Amigos do Saúde Digital, hoje vamos apresentar para você uma empresa bem interessante. Eu, quando estava no 5º ano da Faculdade de Medicina, vou contar essa história para vocês, meus convidados. Eu morava com o Dr. Bernardino Castelo Branco, que formou comigo na UFMG, e ele mergulhou 2 anos. Fabrício e Bruno, antes de apresentar vocês, eu já estou citando o nome de vocês, ele mergulhou 2 anos estudando apostilas para passar e fazer residência nos Estados Unidos. E era um negócio absurdo, tanto que o Bernardino estudava e eu acompanhava de perto, eu achava aquilo uma maluquice. O cara, naquela época ali, querendo ir para os Estados Unidos, e hoje ele é um médico muito bem sucedido. Bernardino, meu colega, ele é cirurgião vascular hoje nos Estados Unidos, um abraço para você. Mas hoje a gente vai contar dessa jornada do estudante de medicina, do médico recém-formado, que quer fazer residência fora nos Estados Unidos e quer exercer a profissão nos Estados Unidos. Eu tô aqui com 2 grandes convidados, um presencial, Fabrício Violaro, amigo meu das antigas aí do mundo digital e da educação médica. Já você fala seu background. E o Bruno Lima, médico que trabalha com imagens cardíacas, mora nos Estados Unidos, começou com um hobby de ajudar médicos brasileiros a irem morar no exterior e a trabalhar no exterior através dessa prova, e hoje está junto da Ateneu com um curso que é o Med USA. Feita essa introdução, para você ver o tanto que vai ser interessante o papo hoje, meu amigo Fabrício, fala primeiro seu background. Você tem a prerrogativa de estar presencial, então você começa aqui hoje. A gente brinca, vamos deixar o melhor por último, né, cara? Então, deixa eu primeiro aqui. Lourenço, prazer estar contigo aqui, cara, te parabenizar mais uma vez aí pelo sucesso do Saúde Digital, do podcast. Eu sou fã e suspeito para falar porque a gente tem uma amizade bacana aí, cara. Bom, eu sou Fabrício, trabalho na Ateneu Educação, é um braço do Grupo Ateneu, né, da Ateneu Editora Médica. Mais de 94 anos aí, imagino que um bocado da sua audiência deva conhecê-los já. E sou engenheiro mecânico, trabalhei um bom tempo na área da indústria da saúde, migrei para a parte de educação na área da saúde e hoje estou fazendo parte aqui da Ateneu Educação, em especial dedicada à vertical Med USA para a carreira médica internacional. Show! O Bruno Lima, o nosso médico que nasceu lá no Ceará, hoje mora nos Estados Unidos, conta aí pra gente seu background. Pois é, então eu sou nascido e criado lá em Fortaleza, lá no Ceará. Eu fiz faculdade de medicina lá na Federal do Ceará e acabei meio que emendando com doutorado em farmacologia. Mas eu sempre tive essa sanha, sabe, tipo, de vir para cá para os Estados Unidos, desde quando eu era adolescente, vim para cá fazer um intercâmbio. E aí, quando eu pisei na capital daqui dos Estados Unidos, Washington, D.C., eu pensei, aqui é meu lugar, né? Tipo, aqui é a minha terra. E acabei vindo para cá, depois eu fiz residência em clínica médica na Universidade de Pittsburgh, fiz cardiologia na Emory University, estou terminando meu 2º ano de imagem no Brigham Women's Hospital, que é o hospital da Harvard Medical School, e estou começando como assistant professor, como professor lá na Vanderbilt University agora no verão. E é um prazer estar aqui nesse podcast, né, podendo compartilhar um pouco assim da minha experiência, né, tá junto com o Fabrício, né, para a gente falar desse nosso projeto que é o Med USA, para tentar trazer para os médicos ou estudantes de medicina, né, que sonham em vir para cá, sabe, essa possibilidade. Perfeito. E aí nós vamos contar como que nasceu a Med USA através da junção do Bruno com a Ateneu. A Ateneu é uma tradição, né, Fabrício? Mais de 94 anos, como você falava. Eu tenho certeza que você que é médico e está nos ouvindo ou nos vendo, muito provavelmente você já estudou por um livro da Ateneu. E a Ateneu decidiu investir em educação digital. E a Med USA é um braço da Ateneu. Explica pra gente aí essa história, Fabrício. Vamos lá. Bom, a Ateneu, né, ela nasce, como você comentou, há 94 anos atrás e vem criando uma empresa muito bem sucedida como editora, né?
Então, imagina você para montar uma editora, você tem que montar todo um network de autores e pessoas envolvidas, né? E, naturalmente, ao longo desses anos, você vai colecionando, se assim dizer, né, um repositório de imagens, textos, vídeos, mind maps, uma série de materiais educativos, né? E a Ateneu, mais de 30 prêmios Jabuti, salvo engano, uma série de livros publicados. Chegou um dado momento que o negócio de editora entra num voo de cruzeiro, vamos dizer assim, né? Começa a se projetar novos negócios que vamos entender o que a gente pode fazer com o que a gente tem aqui dentro e toda essa riqueza, né? Tanto do ponto de vista de network, quanto do ponto de vista de materiais educativos mesmo. Junto-se essas duas coisas, o Caminho Natural é o quê? É uma empresa de educação. Educação à distância. No caso, a Ateneu EAD nasce, né, oriunda dessa ideia. Ela nasce com a ideia do CEO hoje, né, que é o Dr. Daniel Massa Rezinski, né? O Daniel brilhantemente explora essa frente e enxerga algumas oportunidades na educação médica brasileira, que está num cenário de revolução, vamos dizer assim, como toda educação, mas em especial a educação médica, né? E quando você começa a investigar o cenário daí, já mais do mercado médico, e o que seria um produto de educação para esse mercado médico, o que carece, né, no cenário brasileiro, imagino que possa ter sido pauta aqui diversas vezes, é o que prevê em termos de quantidade de médicos que estão se graduando, todo esse movimento de universidades e faculdades que vem se abrindo, né? Você tem aqui o cenário então atual no Brasil, né? Números, ordens de grandeza, né? Você fica com 18 mil vagas de residência e 35 mil médicos formando, né? Fica um déficit, né, de vagas de residência, tudo isso já pelo Demografia Médica, uma série aí de documentos e, enfim, né, o assunto está bem explorado aí na mídia. O que você faz com esses graduandos que se formam e vão buscar trilhas, né, profissionais para a medicina no Brasil? A trilha natural é o caminho da residência, da especialização e assim por diante. Só que as universidades já atentas, ou o próprio indivíduo já atento a essa tendência de mercado, dado o aumento da quantidade de médicos que vem se formando e as vagas de residência, que são o caminho clássico, né, não acompanham isso, começa a buscar alternativas profissionais, né? Então você começa a ter um médico que, além da assistência, é um médico que empreende, um médico que, além da assistência, ou às vezes até já não trabalha mais com assistência, é um médico que vai para a área acadêmica, vai para a área de pesquisa clínica, vai buscando trilhas. Tem médico que vai gravar podcast. Tem de tudo, cara. E tem os multifacetados, cara, que são professores, empreendedores. Esses são brilhantes, cara. E aí esse cenário, né, da empregabilidade na medicina, ele vai forçando não só o indivíduo a pensar caminhos alternativos, como também as universidades, né, que querem começar a se destacar num cenário que elas começaram a competir mais, né, pelo estudante, pela captação dele, né, a oferecer trilhas, né? Então as instituições mais atentas já começam a oferecer essas trilhas, a se preocupar com a empregabilidade do profissional, a entender o que ela pode fazer por ele depois da faculdade, né? E não só as próprias instituições, como as empresas de educação que de alguma maneira estão correlacionadas a essas instituições ou ao famoso lifelong learning, né, o que vem, vamos dizer assim, logo na sequência aí da graduação. Enxerga-se essa trilha, vamos dizer assim, oculta, né? Aquela trilha... Currículo oculto. Currículo. Aquela que vai pra praia, assim, ninguém sabe, só os nativos, sabe? Aquela que ninguém vai, aquela trilha que ninguém anda, né? Mas brincadeiras à parte, ela é uma trilha pouco explorada, que é a trilha de carreira internacional, né? Quando você fala de outras profissões, você vai para profissões que estão mais correlacionadas à área da tecnologia, ou à própria engenharia, à administração, à economia, à área de recursos humanos. Essas profissões, né, elas já têm uma intimidade com a carreira internacional, esse intercâmbio de profissionais há muitos anos, né? Isso já vem acontecendo naturalmente há muitos anos, né? E a medicina ficou, não vou dizer fora da festa, mas um pouco retraída, né, em relação a esse movimento, por N razões, né? O Bruno vai poder dizer, inclusive, com muito mais propriedade do que eu. Mas uma delas, né, que é importantíssima, né, para você poder cumprir a carreira internacional, em especial nos Estados Unidos, mas não limitado a ele, são exames, né? É um exame chamado USMLE, United States Medical Licensing Examination. Esse exame vai te habilitar para você poder exercer a medicina, entre outras coisas, no exterior. E é um crivo, né? Super importante, como você combinou, o teu colega Bernardino estudou para ele lá há alguns anos atrás, né? E aí vê-se a oportunidade de facilitar
né, do ponto de vista de dar materiais, mentoria e uma série de outras ferramentas, vamos chamar assim, para a pessoa que deseja ir para fora. Perfeito. Eu diria que é meio que hackear o sistema, né, Bruno? O Bernardino, que é meu colega lá da UFMG, fez isso e ele, sinceramente, era notável, assim, a dedicação dele. E não tinha nenhum hack, não tinha nada para ele. Ele teve que desbravar esse mercado sozinho. O Bruno, tenho certeza que foi a mesma coisa. Ele não encontrou ninguém para fazer isso, ele desbravou isso sozinho. E agora o Bruno resolve hackear esse sistema, né? E falar assim, ó, aqui eu vou entregar para você o caminho das pedras. E aí, conta aí como que isso aconteceu, Bruno, pra gente. Sim, isso aí é uma história minha que vem desde quando eu estava na faculdade de medicina, né? Eu sabendo, assim, eu tendo esse gut feeling, né? Tendo essa intuição de que os Estados Unidos era o meu lugar. Aos poucos, assim, tudo que eu fazia na faculdade era indiretamente pensando em aplicar para cá, para os Estados Unidos, né? Eu entrei na faculdade de medicina em 2004, né? Terminei em 2010. Então, nesse tempo, assim, a gente não tinha muitos recursos, até eu achar uma comunidade no Orkut, né? Que chamava o SML Brasil. O Orkut acabou e essa comunidade meio que ficou perdida, até que foi transferida, né, para o Facebook. E eu acabei meio que assumindo a liderança, né, dessa comunidade. A liderança, ela veio no sentido de eu, particularmente, assim, ir passando as experiências, ser esse boi de piranha, né, que foi passando, né, pelos estágios, pelas provas e tudo, e fui compartilhando tudo, né, com as pessoas que estavam lá. E aí essa comunidade cresceu bastante. Hoje em dia ela tem quase 30 mil membros, embora o Facebook, assim, seja uma rede que está caindo em desuso, né? Mas a comunidade em si, ela ainda respira. Então eu comecei compartilhando as minhas experiências e ajudando as pessoas, né? Porque o que eu me sentia um ET praticamente, né? Enquanto todos os meus colegas estavam terminando a faculdade, estavam estudando para residência, fazendo cursinho de residência médica no Brasil, eu estava com um livro de bioquímica, sabe, estudando bioquímica e meio que tentando entender como é que era esse processo. Mas uma vez que eu fui encontrando pessoas que tinham esse mesmo interesse, sabe, a comunidade ela foi crescendo. E hoje no meu tempo, quando eu dei o meu match, que foi em 2014, né, o meu match em clínica médica na Universidade de Pittsburgh, tinham, se eu não me engano, se tivessem 10 brasileiros, era muita gente. Devia ter entre 10 a 15 brasileiros naquele match. Hoje em dia, você tem mais de 100 brasileiros todo ano, né? Pessoas assim que eu ajudei diretamente, sabe, de estar treinando para entrevista, de estar revisando o personal statement, né, que é uma cartinha que você faz falando sobre você mesmo, revisando o currículo, dando dica, dizendo como é que estuda para a prova. Assim, de forma voluntária, eu vou te dizer que tem 200 médicos aqui, perto de 200 médicos aqui nos Estados Unidos, que eu ajudei, assim, de forma direta, tá? E essas pessoas estão fazendo residência, alguns são médicos, alguns são professores em grandes instituições, como, por exemplo, onde eu trabalho aqui na Harvard. Você tem 2 pessoas que hoje são professores e que lá atrás eu pude ajudar. E eu sempre, assim, tive essa ideia, sabe, tipo, de ajudar os colegas, né, tipo, a realizarem sonhos nessa busca por excelência. São todos médicos, assim, que vêm para cá e se destacam. As pessoas têm que entender que a medicina no Brasil é muito boa. O médico, o material humano que a gente tem é muito bom. O problema no Brasil é o sistema, né, que é quebrado. Mas os médicos, eles são muito bons. E uma vez que as pessoas estão num sistema, assim, que realmente valorize a profissão, essas pessoas se destacam muito, muito, muito. E eu tive essa sorte, sabe, tipo, de ter esses colegas, sabe, de poder conhecer essas pessoas, e eu acabei meio que sem querer, virando meio que uma referência. Uma dessas pessoas, por exemplo, que eu ajudei, que hoje ele é um residente de cirurgia no Montefiore Hospital, que é um dos hospitais mais tradicionais de Nova York, se chama Diego Laurentino Lima. Então, foi uma das pessoas que eu fui meio que o mentor dele, né, durante o processo.
E o Diego, ele trabalhava com a Ateneu EAD, no outro curso para o Brasil, né, que se chama Tratme, né, que é um produto que eles têm para residência no Brasil, né, por via EAD. E a partir daí foi que o Diego e o Daniel, eles fizeram essa relação. E o Diego que teve essa ideia junto com o Daniel, né, tipo, de fazer um curso para o Step One. E aí, uma vez antes deles lançarem um produto, né, tipo, o Diego conversou com o Daniel e disse: Daniel, só tem uma pessoa que a gente precisa realmente assim, pegar e trazer, porque ela tem a expertise, assim, sabe, tipo, de ter ajudado tanta gente, sabe, tem experiência de ter visto, assim, visto várias histórias de pessoas diferentes, não só, por exemplo, daquelas pessoas que estão saindo, assim, da faculdade de medicina, que tem a família lá que apoia, mas gente que conhece a história, por exemplo, de gente que já está formada há 20 anos, sabe, veio para cá, para os Estados Unidos e deu certo. E essa pessoa é o Bruno, e foi assim que se deu essa relação, né? É assim que começou, né, Bruno? Vou chamar aqui de uma coisa que surgiu como um hobby seu, um altruísmo, um propósito de dividir, né, de compartilhar o que você já tinha experimentado, né, e devolver um pouco para a sociedade o que você tinha feito, mas aí vem a Ateneu e esse casamento traz mais profissionalismo e vira um negócio mesmo para o mercado brasileiro. E agora, eu queria que você entrasse como que funciona o negócio. Vamos supor que agora eu quero ser médico lá nos Estados Unidos e eu vou lá no site da MedUSA e quero comprar um curso. Explica como que é o curso, qual que é a jornada, qual que é a trilha, quais são os diferenciais. Claro. O curso, assim, ele começou, o nosso primeiro produto é um curso voltado para o Step One. Primeiro, assim, para você entender como se tornar médico aqui nos Estados Unidos, você tem que, claro, ser formado em medicina no Brasil, de alguma faculdade que esteja no diretório mundial, e a grande parte quase a totalidade, a grande maioria, assim, das faculdades brasileiras, assim, tipo, ela entra nesse diretório mundial, e ela passa também a ser reconhecida pelo o ECFMG, né? O ECFMG significa Education Commission for Foreign Medical Graduates. É uma organização que ela funciona como sendo a sua faculdade de medicina aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o que é que você faz? Você tem que ver se a sua faculdade está nesse diretório, se ela tem a carta que a gente chama de Sponsor Note do SFMG, e com isso você pode se inscrever nas provas, que ela se chama USMLE, que é United States Medical License Examination, que é o exame de licença médica dos Estados Unidos, que ela vai consistir basicamente em 3 etapas, tá? A primeira etapa, que a gente chama de Step One, é uma prova de 8 horas, que você vai ter ali toda a matéria do ciclo básico da Faculdade de Medicina, e normalmente é a prova que serve como uma barreira psicológica para as pessoas, que era uma prova que ela até janeiro de 2021, janeiro de 2022, ela tinha uma nota, né? Ela tinha uma nota, um score de 3 dígitos. Hoje em dia, essa nota não existe mais. Ela só pass or fail. Ou você passa ou você não passa. Isso tira um estresse muito grande das pessoas que vão estudar para essa prova, porque ela só tem que se preocupar em passar e tirar a nota 7, tá? Que a partir daí, assim, você vai para o CK, que é o Clinical Knowledge. O Step 2 CK, ele vai cobrar as matérias que a gente está mais acostumado com a residência no Brasil, que são clínica médica, cirurgia, ginecobstetrícia, psiquiatria, enfim. Então, é uma prova mais clínica, tá? É uma prova um pouco mais longa, ela dura 9 horas. E você tem uma terceira prova. Antes era uma prova prática, que você tinha que vir para cá, mas por conta do Covid eles extinguiram essa prova prática. Hoje você tem uma prova de inglês, que se chama OET, que é uma prova de inglês médico ocupacional. Você faz, todas essas provas você pode fazer no Brasil. E uma vez que você tenha todos esses pré-requisitos, né, tipo, você pode ter o seu diploma
revalidado, você vai ganhar um diploma que se chama ICFMG Certificate, é um certificado CFMG, e quando você vai aplicar, seja para uma residência médica, ou então depois que você já fez residência aqui, você vai entrar para pegar o seu CRM, né, tipo, entre aspas, né, no estado que você está trabalhando, né, eles usam o seu certificado CFMG como se fosse o seu diploma, né, e para você entender a importância desse diploma, mesmo quem, por exemplo, quer, eu quero ir para o Canadá, por exemplo, você pode usar isso como o seu diploma, ele é reconhecido internacionalmente, né? Então, isso é uma outra vantagem de você fazer as provas e ter esse certificado. E aí, para você exercer a medicina aqui, de fato, você precisa ter feito residência aqui nos Estados Unidos, tá? Existem algumas exceções, por exemplo, professores ultra conhecidos que inventaram uma técnica, enfim, tipo, eles às vezes vêm para cá por outra via, mas isso aí, estou falando de nós mortais, né? Enfim, nós mortais, a gente tem que fazer as provas. E Bruno... a gente tem que fazer as provas. Pode terminar, vai lá. Não, a gente tem que fazer as provas e pelo menos completar uma residência, tá? A residência mais curta que tem é clínica médica, ou medicina da família, ou pediatria, que são residências de 3 anos. Ô Bruno, é o mínimo que você tem que ter, né? Se ser médico. E o Med USA, né, que é a empresa, o curso, ele capacita para esses 3 steps? Pois é, hoje a gente tem o curso completo do Step 1 e a gente tá para entregar o curso do CK, né, agora no 2º semestre. E a gente tem um outro produto que a gente está para lançar, que ele se chama Match USA, porque uma vez que você tem as provas, uma vez que você tem o certificado SFMG, isso não automaticamente te coloca na residência. Você tem que passar por um processo, né, tipo de entrevista, que ele abre sempre em julho. Você seleciona os programas que você pensa em ir, coloca o seu currículo, você faz uma cartinha dizendo por que você quer vir para os Estados Unidos, por que você quer aquela especialidade que a gente chama de personal statement, e os programas, eles vão te chamar, ou não, enfim, né, para entrevistar. As pessoas mandam, muitas vezes, sei lá, para 100 programas diferentes, ou mais de 100 programas, para pegar 10 a 15 entrevistas, e eles fazem um ranking, né? Você faz um ranking dos programas que você quer, os programas fazem um ranking que eles querem, o sistema cruza os dados e em março de todo ano sai o resultado, né? Tipo do match, que a gente chama, né? O match é como se fosse o match que acontece, sei lá, nesses aplicativos aí de paquera, né? Então, vê se a paquera deu certo e aí você vem para cá fazer. Então, é um processo complexo, entendeu? Então, por isso que eu tô meio que quebrando. A gente tem o Med USA, a gente tem um curso de Step 1 com 91 aulas completas com apostilas, né, pela Ateneu, com aulas semanais de resolução de questões, às sextas-feiras, e uma outra aula extra, né, falando sobre o processo. A gente pega na mão dos nossos estudantes, dizendo como é que você se inscreve no SFMG, desde como estudar para a prova, desde como se preparar para estágio, desde como conseguir estágio, que a gente também tem uma parceria para os alunos virem para cá para fazerem estágio aqui nos Estados Unidos, com a empresa que chama MD2B, que é o nosso parceiro oficial, que oferece estágio, que a pessoa precisa de cartas de recomendação também. Então, a gente meio que pega na mão, sabe, leva através de todo esse processo, né, para a pessoa vir para cá e poder realizar o sonho de fazer medicina, de ser médico aqui nos Estados Unidos. Perfeito. E Fabrício, olhando do ponto de vista da Ateneu, né, uma empresa tradicional, consolidada, trilhando agora essa jornada digital, online, EAD, com parceria com um jovem médico, por exemplo, como o Bruno. Você conhece bem o mercado de saúde, você já esteve na Inspirali, que é o braço educacional da Ânima. Você sabe, e na sua fala inicial você disse esse problema que a gente tem no Brasil, né? A gente tem um apagão de vagas de especialização. Correto. A gente tem um crescimento do mercado nas pós-graduações. A gente tem esse dilema aí, se é válido ou não, quem vai certificar a qualidade da pós-graduação. Então, você conhece bem isso e está dentro de uma empresa tradicional. Como você vê esse futuro, Fabrício, para o médico que acaba de se formar,
e precisa dar o próximo passo da carreira. Um pouco de visão de futuro do ponto de vista do usuário aí, do seu cliente. Vamos lá. Puxa um pouquinho para o passado aqui, né? O cenário ele era mais, pode-se dizer, confortável, tanto para o graduando quanto para as instituições, né? Era um cenário que a instituição, né, não, vamos dizer assim, tinha pouca competição. E eu já ouvi de profissionais da área de vendas de instituições privadas que, não, a medicina não se preocupa não, a medicina não precisa vender, a medicina se vende, né? Dado o desequilíbrio que existe entre a demanda do mercado e a oferta de vagas, né? Isso veio começando a ser modificado com as novas escolas que vão nascendo. Então, a boa notícia, né, é que as instituições hoje, como eu já comentei no início, elas começam a se preocupar mais em relação à formação do profissional do ponto de vista de empregabilidade no mercado. Como o Bruno bem colocou, o médico brasileiro é excelente, internacionalmente ele é visto como um profissional excelente. As lapidações de como se encaixar em mercado, como ter uma visão mais empreendedora, como entender um pouco mais do que a realidade do mercado profissional vai exigir dele, as instituições já estão começando a estar atentas a se oferecer. E o próprio profissional, né, o estudante, também tem que começar a ficar mais esperto com isso. Ele não vai pensar no que ele vai fazer quando ele estiver lá no internato, né? Ele já vai começar a entender as possibilidades de trilha que ele vai ter no início do curso. O próprio Bruno, quando a gente fala da carreira internacional, por exemplo, que é a pauta que a gente está discutindo um pouco mais, o estudante americano também presta o mesmo exame que o Bruno comentou. Tá? O estudante americano também presta o USMLE. Com exceção que ele não precisa fazer a etapa de visto, naturalmente, o teste ocupacional, o OET, né, de idioma, né? Mas ele também tem que prestar. E ele vai prestar isso em que formato? Ele começa a prestar no segundo ano, onde tem a matéria do ciclo básico, que é o que ele está estudando, casa com a matéria da primeira prova, que é ciclo básico também. Então ele toma proveito aí da situação, né? Dito isso, o médico brasileiro também pode começar a pensar com essa cabeça, né? Se ele tem um interesse, por exemplo, na carreira internacional, ele já vai ter que estar atento para isso no segundo, terceiro ano da faculdade. Entendeu? Não é lá no meio do internato, onde, por sinal, vai estar acontecendo um furacão com a agenda dele, né? Então, essa possibilidade de você começar como indivíduo a preparar a sua carreira, ela é super importante. E essa é boa notícia também, por quê? Porque vão se criando mecanismos e trilhas aí no mercado, como a carreira internacional e como em outras, onde se você já estando atento a essas oportunidades, você já pode se preparar, na verdade você deve se preparar já na graduação. Então, olhando para o futuro, né, como você me perguntou, o cenário, ele, do ponto de vista de números, é conhecido, né, ele vai aumentar essa competitividade. A demanda também naturalmente está aumentando, né, para esses profissionais, mas os caminhos também estão aumentando, né? A trilha natural, que era a trilha da residência aqui e a prova e os cursinhos e todo esse caminho continua sendo a vertente mais forte, mas abrem-se outros caminhos. Perfeito. Ô Bruno, a gente está caminhando para o fim. Eu quero agradecer a participação sua aqui. E para encerrar, eu queria que você contasse um pouco do seu momento, né? A gente conversava aqui na SD Conecta, a gente tem a comunidade Cardiogram, que tem mais de 8 mil cardiologistas discutindo casos. E um dos temas quentes dentro da cardiologia são as imagens médicas, né? Este setor, vamos dizer assim, dentro da cardiologia está cada vez mais avançado, né? Que com as imagens médicas eu deixo de ser, ou melhor, eu posso ser menos invasivo nos diagnósticos. Queria que você pontuasse, para a gente terminar, o que você está fazendo hoje aí, e uma dica que você quer compartilhar com o nosso colega aqui. Claro. Então, eu, como Hipócrates, né, sempre dizia, a arte é longa, mas a vida é curta, né? Então, assim, eu resolvi seguir por um caminho híbrido, em que eu fiz a minha formação em cardiologia e depois eu optei em me especializar na parte de cardioimagem, e aí eu vi para o melhor programa, eu acho que provavelmente do mundo, né, que é o programa do Brigham Women's Hospital, o serviço de cardiologia do professor Brown. E aqui eu trabalho com os líderes, né, tipo, de todas as áreas das modalidades cardíacas, né, e esse fellowship que eu estou fazendo, né, enfim, eu estou me graduando agora em junho e eu assinei com a Vanderbilt University para ser um dos co-diretores do programa de imagem da Vanderbilt,
que é um dos maiores programas daqui. Então, eu sou um cardiologista expert em imagem cardíaca. Diferentemente, por exemplo, de um radiologista, né, que vai estar só, enfim, tipo, vendo as imagens, eu faço todas as imagens, tanto eco estrutural, né, até fazer tomografia cardíaca, ressonância cardíaca, e a parte de nuclear, né, incluindo a parte de PET, a parte metabólica, né, com teste de sarcoidose. Então, hoje, a gente precisa, sabe, tipo, quando a gente vai avaliar os pacientes, a gente tem tantas opções terapêuticas que é importante você saber, como os americanos dizem, what's in the meat, né? O que é que tem dentro lá da carne, lá do coração. E para a gente fazer essa caracterização tecidual, a gente tem uma série de exames não invasivos que a gente pode utilizar para saber, por exemplo, se o paciente tem uma inflamação no coração. Hoje em dia, isso é algo que ficou muito relevante, né, com Covid, né? A gente tem, às vezes, alguma reação relacionado a isso, então muita gente assim fazendo teste de ressonância cardíaca, né, para isso, o PET scan também, tipo, do coração. Você tem, por exemplo, a parte de coronária, né, então hoje em dia grande parte dos nossos pacientes que chegam com dor torácica tem menos de 65 anos, eles fazem, ao invés de fazer um CAT ou fazer alguma coisa mais invasiva, eles vão fazer uma tomografia cardíaca. E dependendo, assim, sabe, da quantificação de placa que a gente trabalha com algumas empresas, né, que utilizam tecnologias de inteligência artificial para fazer quantificação de placa. A gente também vê o fluxo coronariano, o FFR, né, que a gente chama, é o CT-FFR que a gente chama. Então, a gente tem um serviço, né, que aqui nos Estados Unidos já é algo que é uma realidade, e no Brasil deve chegar em breve. Então, os profissionais da cardiologia no Brasil, eles têm que estar atentos, sabe, a essas novas tecnologias, são novas formas da gente abordar um paciente sem precisar, sabe, fazer nada invasivo. E eu dou o próprio exemplo do meu pai, assim, ele é oftalmologista, ele é médico no Brasil, e ele nunca teve nenhum problema, né? E aí eu comecei, assim, sabe, com coisa bem simples, disse, pai, vamos fazer um score de cálcio. Ele fez um score de cálcio, que é uma tomografia sem contraste. Ele tinha um score de cálcio altíssimo, sabe? Ele nunca teve nada, assim, tipo, demais e tudo. E aí isso levou, não, vamos fazer uma esteira. E aí a esteira deu alterada, e aí daí ele tinha uma lesão de tronco de coronária esquerda, sabe? Uma lesão grave, e aí isso levou ele a fazer uma cirurgia cardíaca, né? Para fazer o bypass cardíaco. Isso já está com um ano já, né? Já fez mais de um ano. Então, isso começou com score de cálcio, né? Que é o exame mais simples que a gente tem. Então, você imagina, sabe, o poder de você pegar e salvar uma pessoa, né? Que, por exemplo, no caso dele, tinha uma lesão importante, né? Mas ele não se queixava. Enfim, isso vai muito à personalidade das pessoas de não querer se queixar. Mas você tem um dado objetivo ali que vai ajudar o clínico, né? Tipo, a fazer outras decisões, a tomar outras decisões, sabe? E prevenir uma complicação, prevenir uma morte. E a imagem cardíaca, ela está exatamente aí, sabe? Da gente prevenir complicações, da gente orientar, por exemplo, um clínico que está tratando um paciente com alguma doença oncológica, está fazendo alguma medicação nova, mas que acaba causando inflamação no coração, a gente consegue detectar isso, né, com ressonância cardíaca, né, com PET, né, com FDG-PET. E essas imagens, elas estão chegando no Brasil. Então, é importante que o profissional da cardiologia, mas não só da cardiologia, o profissional da oncologia, o profissional da reumatologia, eles entendam, sabe, que existem esses recursos para eles poderem oferecer para os pacientes. Perfeito. E o treinamento é bem específico. Exatamente, e a chance que a gente tem de prevenção, né? Como você descreveu com seu pai, ele não chegou a ter o evento e tratou preventivamente. Isso pode se pegar ainda em situações até anteriores a que seu pai pegou, se a gente tem essa mentalidade de usar o nosso arsenal tecnológico para dentro de toda a ética, né? Dentro das indicações, mas para trabalhar a prevenção. Meu grande Fabrício, suas palavras finais, então, para a gente encerrar.
Primeiro de tudo, te agradecer. Obrigado pelo convite, cara. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui contigo. E parabenizar aí tanto pela Cardiogram, Saúde Digital, todos os seus empreendimentos aí, cara. É uma grande honra estar aqui. Agradecer Brunão também pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda dele não é fácil. Ele se colocou aqui super disponível para estar conosco também e bater esse papo. Recadinho final, o assunto é vasto, né, cara, internacional. Espero que gere interesse na audiência de maneira geral. Tanto a pessoa física quanto as instituições de ensino superior, que quiserem conhecer um pouco mais também da MedUSA, visita a gente lá no www.medusa, né, medusa.med.br, ou no Instagram também, muito conteúdo gratuito, coisa bacana. Eu brinco de falar que quem souber organizar tudo que o nosso Instagram tem lá espalhado, nem precisa comprar. Pega metade do curso já, tá? Fala o arroba aí. @medusa ou medusa.med.br. Obrigado mais uma vez, meu amigo. E o seu LinkedIn, pode acionar o Fabrício Violaro lá, que ele vai falar com você e te atender, tem certeza, é ou não é? Com certeza, cara, com certeza. Obrigado, colegas, convidados. Bruno, parabéns pelo seu trabalho. Vamos conversar ainda para você ficar mais perto da Cardiogram, para você trazer esse conteúdo de imagens médicas ali no nosso feed e ajudar os médicos brasileiros a entenderem mais. Fabrício, continue aí colocando, como é que eu posso dizer, avançando a educação médica brasileira, que eu sei que você tem ajudado muito nesse ponto. Você que está nos acompanhando, eu sempre falo, faz diferença. E se você gosta, para um pouquinho agora, vai ali naquela estrelinha e avalia o nosso podcast. Se você está escutando no Spotify, tem uma estrelinha, você avalia. Se você está escutando no Google Podcasts, no Apple, você pode avaliar. Isso faz muita diferença para a gente. O algoritmo passa a recomendar o nosso episódio. Se você gosta, escuta, para um pouquinho agora, pode parar agora, vai lá, avalia e ajuda a gente a se tornar mais relevante na podosfera. Quero também o seu feedback, manda para a gente indicações de convidados, de temas que a gente vai correr atrás disso para você. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.